possa ter um dia hoje abençoado, maravilhoso, cheio de coisas boas, de energias boas. E você que está assistindo esse vídeo de noite, eu espero que o seu dia possa ter sido abençoado, cheio de novidades, cheio de atitudes, tá? Que te levantaram, te deram energia, cheio daquilo de mais maravilhoso. Hoje eu vim compartilhar com vocês 5 dicas, tá? 5 dicas importantíssimas de ouro para que você possa manter o seu lar organizado, tá? Em ordem e para que você possa ter mais tempo disponível para lazer, para a família, para aquilo que você gosta, tá? Então, fique até o final desse vídeo, que são 5 dicas muito importantes. Fique até o final do vídeo e depois me conta o que você achou dessas dicas, se tem alguma delas que você já realiza, se tem alguma delas que vai te ajudar a evoluir, né? Como dona de casa, como mãe. Fique até o final desse vídeo, tá? Que são dicas simples, mas muito incríveis. Vamos começar com esse vídeo e deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar para as 5 dicas, tá? Você sabia que as suas atitudes é o que define o seu sucesso, tanto profissional como pessoal? Você sabia disso? E fique pasmo, que eu vou te dizer uma coisa. Não são as atitudes que você tem, mas são aquela que você deixa de ter. É aquela atitude que você não tem ao longo do dia, tá? Essa atitude é o que define o seu sucesso. Pode acreditar nisso. E a pergunta mais importante que eu gostaria que você refletisse sobre isso. Você sabe o que te impede de ter essa atitude? O que te impede? O porquê você não toma essa atitude que você precisa tomar? Então, bora para 5 dicas que vão te auxiliar a tomar essa atitude para que você tenha sucesso, tá? Dentro do seu lar, para que você consiga manter o seu lar em dia e consiga ter bastante tempo de sobra, tempo de lazer, tempo de qualidade, que é o que a gente quer, não é? Dica número 1. Gente, essa dica é a principal. Ela é muito importante. Não desqualifica as outras nem um pouco, porque, pelo contrário, uma complementa a outra, tá bom? Então, a dica número 1 é: tenha rotina. Gente, parece clichê, mas é básico. A gente precisa ter rotina. Uma família, uma mãe, um filho, um pai, uma esposa. A gente precisa de rotina, gente. A gente precisa disso. E a gente não sabe o quanto a rotina é importante até a gente passar a ter uma rotina, conseguir encaixar uma rotina, né? E seguir essa rotina. No início, a rotina, gente, ela pode parecer que tá te prendendo. Eu tive essa sensação no início, quando eu iniciei com rotina, eu tive essa sensação que eu tava presa àquilo. Mas ao longo dos dias, ao longo dos meses, quanto mais você segue essa rotina, mais você vê que ela é libertadora, gente, tá? Ela liberta, a rotina nos liberta. Aí você vai me perguntar: eu já tentei fazer rotina, ou eu nunca tentei, como eu faço uma rotina? Eu vou te dar algumas dicas de como organizar uma rotina, estruturar a sua rotina para que ela funcione e para que você consiga mantê-la e seguir sem desistir dessa rotina. Porque às vezes a gente inicia, mas a gente desiste, né? Não dá bola, o filho tá aqui do lado, ele tá gripadinho, então de vez em quando ele vai dar umas tossidas.
O mais importante da rotina, gente, é não sobrecarregar a rotina. Não sobrecarregue sua rotina. A gente tem 6 dias, né? 6 dias, eu conto como 6, né? Depende também da sua vida, né? Do seu momento, né? 6 dias eu tenho que eu trabalho fora, que eu tenho, meu filho vai na escola, meu marido trabalha, e eu tenho um dia que eu fico em casa o dia inteiro. São 7 dias da semana, tá? Então, como se encaixou no meu dia a dia, no meu cotidiano, tá? 5 dias eu dividi a minha rotina. Lavar roupa, limpar a casa, dobrar roupa, coisas difíceis, tá? Coisas mais demoradas, trocar roupa de cama, lavar a janela, lavar a calçada, né? Eu dividi em 5 dias, os dias da semana. Eu dividi em segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esses são os dias que eu escolhi, que eu optei para fazer, então, coisas mais pesadas, mais difíceis, tá? Eu coloquei um pouquinho em cada dia, para que todos os dias, no final do dia, me sobrasse tempo também para relaxar, para descansar, porque no outro dia eu preciso ter energia, tanto para o meu lar quanto para o meu emprego, né, para o meu serviço. Então eu preciso ter energia. E é sobre isso. Não sobrecarregue a sua rotina, porque senão você vai desistir dela. Porque senão você vai fazer dela uma prisão. E rotina não é para nos aprisionar. Como eu disse, a rotina é para nos libertar, tá? Nas minhas férias eu já organizo diferente, porque como eu tô mais tempo em casa, eu faço o pesado em 3 dias. Eu escolho 3 dias da semana para fazer o grosso, assim, né? Para fazer o que mais difícil, para fazer o que mais me solicita meu tempo, né? Então eu escolho 3 dias para nos outros dias eu deixar mais leve, tá? Então cada um vai adaptar a sua rotina de acordo com o seu dia a dia, de acordo com as suas necessidades. Não tente criar uma rotina que outra pessoa faz, porque ela não vai se encaixar no seu dia a dia, ela não vai se encaixar no seu cotidiano e você vai acabar desistindo. É por isso que muitas pessoas desistem da rotina, tá? Então crie uma rotina e adapte ela para a sua família, para o seu lar. Outra coisa muito importante é a gente saber readaptar a rotina. Ah, mas por quê? Rotina não é para ser seguido? Por que eu tenho que readaptar a minha rotina? Porque, gente, às vezes acontecem imprevistos, né? Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente vai viajar, tem dias que a gente organizou um passeio em família, tem dias que vai acontecer algo muito importante que a gente precisa estar em outro lugar, né? Que a gente não vai estar ali dentro da nossa casa para seguir essa rotina. Então, a gente precisa saber readaptar a nossa rotina, tá? O que acontece? Se eu tenho uma atividade para realizar hoje, eu não vou poder. Tudo bem, porque a rotina é justamente para nos libertar. Mas eu tenho que saber que essa atividade de hoje, tá? Ou eu deveria ter colocado ela no dia de ontem, ou eu vou ter que passar ela para o dia de amanhã. Porque a atividade, o serviço vai estar ali. Ele não vai deixar de existir porque naquele dia eu tive um imprevisto. Então, ou você divide, né, um pouco no dia anterior, um pouco no dia posterior, ou você faz tudo anteriormente ou posteriormente. Você vê o que fica mais leve, o que vai se encaixar na sua rotina, né? Você observa o que você tem um dia antes para fazer, o que você tem um dia depois. Como vai facilitar para você. Mas ela precisa ser readaptada e ser feita. Porque se você não fizer isso, se você tiver um compromisso hoje, não seguiu sua rotina, tiver um compromisso amanhã ou imprevisto depois de amanhã, não seguiu de novo, quando chegar lá no final da semana vai ter muita coisa acumulada. E a chance de você desistir da rotina é grande, tá? Então a gente precisa ter essa consciência, que a gente precisa realizar as atividades propostas por nós. Porque se a gente propôs, é porque a gente tem a capacidade de realizar, né? Porque cada um conhece o seu tempo e sabe aquilo que se encaixa nele. Dica número 2, tá? Dica número 2. É um complemento quase que da dica número 1. Ela é muito importante que você siga juntamente com a dica número 1, tá? Que é a seguinte:
Escolha o melhor momento para você conseguir fazer a sua rotina, realizar a rotina. Escolha o melhor momento. Escolha o melhor ambiente. Como assim o melhor ambiente? É dentro da nossa casa, né? A gente vai ter que limpar todos os ambientes, todos os cômodos. O que eu quero dizer com isso é crie um ambiente legal, né? Uma energia boa. Por exemplo, eu gosto muito, tá? Me anima limpar a casa com uma musiquinha, tá? Eu gosto de ter alguma coisa ali no fundo, até às vezes um podcast, né? Ou alguma entrevista, ou alguma palestra, né? Algo que eu possa escutar, mas que eu não precise olhar, porque a ideia é com que aquilo me anime, aquilo me inspire e não com que aquilo me distraia, tá? Então, eu me distraio se eu coloco música. Não põe, tá? Eu vou me distrair se eu estiver escutando uma palestra. Não põe. Põe aquilo que vai te animar, aquilo que vai te trazer energia, tá? Eu gosto de abrir toda a casa, quando a casa tá toda aberta, tem aquela luz do sol entrando, é o que me anima, me deixa faceira. Abre a casa, tá? Então, crie um clima adequado, né? Um ambiente adequado para que você possa ter energia, possa ter ânimo para você fazer aquilo que precisa ser feito. Outra coisa, cada um tem o seu jeito, mas eu gosto muito aqui em casa de limpar a casa quando o filho tá dormindo, tá? Eu gosto de limpar a casa quando o Luiz Miguel tá dormindo. Então, ou eu acordo mais cedo, ou depois durante a noite, que é mais difícil, tá? Porque eu não sou tanto de limpar a casa de noite. Mas quando ele vai dormir, bota ele dormir, levanto e vou fazer a faxina, tá? Então, eu também gosto de não ter muita circulação, ou pessoas ali conversando, me distraindo, tá? Então, eu escolho o melhor momento, eu crio o melhor momento, eu faço a minha rotina dentro do melhor momento que eu vou conseguir realizar aquilo ali, tá? Aquela atividade. Então, às vezes, se você não gosta que tenha gente em casa, cria uma rotina quando o marido saiu, ou quando os filhos estão na escola, ou quando já foram deitar, né? Muitas vezes, como eu disse, eu levanto, né? Eu vou deitar e depois eu levanto, coloco o despertador e levanto, porque eu gosto de estar sozinha. Eu não gosto de ninguém conversando, ninguém pisoteando, ninguém me chamando o tempo inteiro. Eu não gosto, tá? Isso me atrapalha. Às vezes é preciso, tudo bem, a gente tem que saber, que eu disse, se adaptar às situações, mas sempre que possível eu tento encaixar da melhor maneira que fique leve pra mim, tá? Então vê o que fique leve aí, observe, né, o que vai te trazer leveza e é isso aí, segue firme naquilo que vai te deixar mais leve, que vai te dar mais ânimo. Agora vamos para a dica número 3, tá? Gente, dica número 3. Não deixe as coisas para depois, tá? Não deixe para depois coisas básicas. Ao longo do dia, já vai realizando pequenas atividades, né? Que vão te auxiliar para lá no final do dia sua casa tá em ordem, tá? São coisas às vezes pequenas, mas que nos ajudam muito a manter a nossa casa em ordem. Exemplo, garrafinha d'água. Quem aí não anda com uma garrafinha d'água dentro de casa? Aqui em casa a gente tem a rotina, né? A gente tem esse hábito de estar sempre com uma garrafinha d'água por perto. Ó, inclusive, aqui eu já tenho uma, tá? Então a gente tem esse hábito de estar sempre com uma garrafinha d'água por perto. O filho, ele tá brincando, ele tá com uma garrafinha por perto. O marido tá sempre com uma garrafinha. A gente tem o hábito de levar a garrafinha de noite quando vai dormir pro quarto, tá? É uma coisa simples, mas que acontece, tá? O que acontece com essa garrafinha normalmente? A maioria deixa ali. Terminou a água ou não terminou, tá quente, fica ali rolando o dia inteiro, né? Aí no final do dia tem uma penca de garrafa para recolher. No final do dia tem uma penca de garrafa para higienizar. No final do dia tem uma penca de garrafa para encher. E muitas vezes não tem mais garrafa de água gelada dentro da geladeira, não é assim? Então é sobre isso, fazer coisas pequenas. Terminou de tomar sua água, se direciona até a pia, higieniza sua garrafa, já enche ela, a gente já enche ela aqui no filtro e já coloca para gelar, tá? E assim com várias outras coisas. Um copo que você usa,
um pirex, um prato, um talher, coisa simples, tá? Já vai colocando no lugar. Às vezes a gente usa uma caneta para escrever, qualquer coisa, gente, são coisas pequenas, mas que ao longo do dia que você vai olhar para sua casa, se você não fazer, você vai pensar que a sua casa tá virada numa baderna. Simplesmente porque você não colocou a coisa no lugar, o item no lugar, no momento que deveria ter posto. E aí no final do dia que você vai ter que fazer, ao invés de relaxar, de descansar, de aproveitar, você vai ter que repassar a casa inteira para ir recolhendo aquela bagunça que foi deixada ao longo do dia. Dica número 4. Vamos para a dica número 4, pessoal. A dica número 4, ela é muito difícil e tem muita gente que não consegue. Muitas pessoas, a minha volta falando, Ana, eu não consigo. Já tentei, mas não consigo. A dica número 4 é a seguinte: delegue. E não é sobre pedir ajuda, é sobre obrigação. Você que mora às vezes com seus pais ou que tem filhos, né, que nem meu caso, que tem marido, né, ou que mora sozinha. Quem mora sozinha, essa dica não se aplica. Quem mora sozinho não vai ter dificuldade com isso, não vai ter preocupação com isso. Mas quem mora com alguém, quem divide um lar, uma residência, se eu moro com amigos, moro com parentes, não importa. Quem mora com alguém precisa saber delegar, precisa saber pedir ajuda. Ah, eu vou pedir ajuda. Não é pedir ajuda. Obrigação de quem mora no lar compartilhar as atividades de casa, as atividades domésticas. Por quê? Ah, homem não precisa fazer serviço. Por que não? Ele não mora na mesma casa? Ele não ajuda a fazer a bagunça? Ah, meu filho é pequeno. Eu não vou dar atividade para o meu filho. Não é certo pôr criança a trabalhar. Por quê? Ele não reside naquele lar? Gente, tem atividades específicas para cada faixa etária de criança. Obviamente, você não vai pedir para o seu filho fazer coisas que não estão dentro da faixa etária dele. Mas ele precisa crescer sabendo que ele precisa ajudar. Para quando ele for adulto, ter uma vida adulta, ele ajudar lá na casa dele também. Ou ela, né, ajudar lá na casa dela. Saber que cada um tem a sua função dentro de um lar, tá? Então, assim, ó, eu tenho filho, meu filho é Luiz Miguel, o nome dele. Ele tem as atividades dele aqui dentro de casa. Quais seriam? Ele tem 6 anos, tá? Então, ele sempre nos auxilia com as coisas dele, tá? Horário do banho. Ele já pega a roupinha dele, ele já toma o banho dele sozinho, ele foi super bem instruído. Volta e meia ele precisa de alguma ajuda, ele nos solicita, a gente vai ajudar. Não é sobre porque ele sabe fazer que ele não vai ter ajuda, não. Mas tudo que ele consegue fazer sozinho, ele tem que ter essa autonomia para fazer, tá? Para diminuir a sua carga, o seu filho precisa ter autonomia. Então, o Luiz Miguel aqui dentro, a gente cria essa autonomia com ele. Os brinquedos dele, ele pode brincar com o que ele quiser. Ao longo do dia, ele pega vários brinquedos. No final do dia, quando eu falo em tomar banho ou em dormir, eu não preciso mais pedir. Eu precisava lá no início. Foi uma sementinha que eu plantei nele. Agora, no final do dia, ele sabe que ele precisa recolher todos os brinquedos dele para nós finalizar o dia. Eu não preciso mais pedir. Eu não preciso dizer, Luiz Miguel, recolhe os brinquedos. Ele sabe que é uma função dele isso. Então, assim, ó, um lar que é composto com mais pessoas devem saber, todos devem ter esse conhecimento, todos devem ter essa base que para um lar ser tranquilo, para ter harmonia, para ter tempo de qualidade para toda a família, todos precisam colaborar, porque senão não dá certo, sobrecarrega a pessoa que faz as atividades básicas, a maioria das vezes, né? Não sempre, né, gente? Eu sei que tem exceções, mas a maioria das vezes são as mães, dona de casa, né? São as donas de casas que ficam sobrecarregadas.
E o que acontece quando a gente se sobrecarrega? Lá no final do dia, em vez de ter um tempo de qualidade, são brigas, porque a gente tá cansada, a gente tá exausta. Então, coisinhas assim, pequenininhas, né, que muitas vezes se a gente tivesse uma carga menor, a gente não implicaria, não brigaria, a gente cria um conflito com aquilo, tá? Então, a importância da gente saber dividir as atividades, da gente saber delegar, da gente saber da importância que é a outra pessoa nos ajudar e não sobre achar que é sobre estar pedindo ajuda ou tá pedindo, né, tá se humilhando, que eu já vi muitas pessoas dizer, eu não vou ficar me humilhando, eu não vou pedir, a pessoa não enxerga. Gente, tem gente que não foi criado assim, tem gente que não vê ou enxerga o serviço, obviamente, mas não enxerga que tá precisando de ajuda, porque sempre recebeu tudo assim, né, sempre aconteceu tudo ao redor, a pessoa não se movimentou. Então, se você continuar sempre fazendo tudo, se sobrecarregando, a pessoa não vai pedir para te ajudar. Dificilmente alguém vai se oferecer, né? Dificilmente. Então, você tem que saber pedir. No começo, é uma plantinha, é uma mudinha, né? Uma sementinha que você planta. Então, você vai plantar e ao longo você vai ver que você vai colher, que você não vai mais precisar pedir. Aqui em casa, hoje em dia, eu não preciso mais pedir pro marido. Tem atividades que ele toma atitude dele. Ele vai lavar a calçada sem eu pedir. Ele lava roupa. A maioria dos dias da semana que a gente lava roupa aqui em casa, ele que lava sem eu pedir, tá? Aqui em casa ele que faz janta, ele gosta de cozinhar. Então eu também sei cozinhar, então ele poderia pensar, eu vou cozinhar tal e tal dia ou quando eu tiver vontade. Gente, ele gosta de cozinhar, ele sabe que eu tenho outras atividades para fazer. Então, ele já cozinha, tá? Ele não espera eu pedir, ele não espera chegar o momento, quem vai cozinhar? Ele tem a atitude de ir lá e já fazer. Muitas das vezes eu chego em casa e ele já tá com tudo ali, né? Qual vai ser o cardápio, já tem algumas carnes descongelando, ele já tem essa atitude de cozinhar, para que eu possa estar fazendo minhas outras atividades, para que no final do dia sobre tempo de lazer para nós, como casal e como família, porque todo mundo precisa desse tempo. E quem mora sozinho precisa desse tempo também, né, gente? Um tempo de aproveitamento, um tempo de tranquilidade, um tempo de descanso. E a dica número 5. Gente, essa dica número 5 é infalível. É uma atitude assim, infalível. E você vai ver que se você colocar em prática, o quanto vai te auxiliar na sua rotina. A dica número 5 é: faça o que é mais difícil, o que você acha mais difícil de fazer, ou o que você não gosta de fazer, ou o que leva muito tempo para você estar realizando, faça primeiro. Por quê? Por 2 motivos. Quando você começa a organizar o seu lar, o que acontece? Você começa com um pico de energia bem alto, né? A gente normalmente começa animado, com muita energia, num alto astral. Então, quando você inicia, você tá com bastante energia. Então, você vai estar utilizando aquela energia naquilo que é mais difícil, tá? Você vai estar usando aquela energia naquilo que você não gosta. Então, depois, o resto que você tem para fazer vai ficar muito mais leve, porque o que vai acontecer, você vai pensar, a parte mais difícil, ou a parte mais demorada, ou a parte que eu não gosto, já tá pronta. Não é legal? Então, sempre comece por aquilo que você não gosta, ou aquilo que demanda muito tempo, que você vai demorar muito para realizar, ou aquilo que é muito difícil para você fazer aquilo, tá? Outra coisa que pode acontecer, se você não não realizar dessa forma, tá? Se você não seguir esse passo de começar pelo mais difícil, tá? O que vai acontecer? Quando chegar lá no final da faxina, quando chegar lá no final da sua atividade, o que vai acontecer? Você já tá cansada, a sua energia já caiu, seu pico de energia já tá lá embaixo. E o que pode acontecer? Você pode acabar desistindo
tá? Você pode acabar desistindo ou pior, fazendo de qualquer jeito. Porque às vezes, quando a gente tá lá no final da faxina, o que a gente pensa? Ai, tô cansada, já fiz tanta coisa, eu vou deixar isso aqui pra outra hora. Não é mesmo? Ou, ai, eu já fiz tanta coisa, isso aqui é tão demorado, isso aqui é tão difícil, eu vou dar uma tapeada, vou fazer de qualquer jeito, outro dia eu faço melhor. Não é bem assim? Eu sei que é assim porque eu, muitas das vezes, quando não tinha uma rotina, muitas das vezes cometi esse mesmo erro, tá? Quando eu não tinha rotina, quando eu não seguia esses 5 passos, eu cometia muito esse erro e acabava que aquilo ali sugava a minha energia até depois de ter terminado. Porque o que acontece? Eu ficava olhando para aquela atividade, eu ficava olhando para aquele canto da casa e aquilo ali me consumia, porque eu sabia que eu tinha feito tapeado ou que eu tinha deixado para depois. Eu sabia que aquilo ali estava me esperando. Então isso consumia minhas energias. Então comece pelo mais difícil, tá? Faça logo, faça o que precisa ser feito. Fazer vai ter que fazer de qualquer forma, não é mesmo? Então faça logo, termine, porque você vai ver que depois daquilo, depois que você concluiu essa atividade, o quanto vai ser libertador, o quanto vai, inclusive, alavancar essa energia, porque, oba, eu já fiz tal coisa, agora é rapidinho, né? Depois daquilo ali é rapidinho, depois daquilo ali agora só vai, né? Então comece pelo mais difícil, tá bom? Essas então eram as dicas, né? As 5 dicas que eu tinha para vocês hoje, para ajudar a manter a sua casa em ordem, organizada e para ter mais tempo de lazer com a sua família. Porque a gente precisa de tempo de qualidade e de uma casa limpa e cheirosa, né? Qual a dona de casa que não gosta de uma casa organizada e cheirosinha? Difícil, né? Então, se você ter essas 5 atitudes, né, que eu passei para vocês agora, se vocês seguirem essas 5 dicas, tá? Aquelas perguntas que eu fiz para vocês, né? Lembra lá no início do vídeo que eu fiz a pergunta para vocês? O que te impede de ter essa atitude, né? Então, nada vai te impedir, porque vai estar bem dividido durante a sua semana, bem organizado, e quando chegar no final de semana, você vai ter tempo de qualidade, tempo de lazer e vai poder estar aproveitando com a sua família. E a mesma coisa, vai te sobrar tempo no final do dia para que você possa descansar para o próximo dia ser mais leve e você acordar com mais energia, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir para você que gostou desse vídeo deixar o seu like, porque para mim é muito importante para saber se você está gostando dos vídeos que eu tô gravando, né? Se você gostou desse vídeo, também eu vou pedir que você venha estar se inscrevendo no meu canal. É muito importante, gente. Vocês não sabem o quanto isso me anima, o quanto isso me faz vir aqui e postar mais material para vocês, para compartilhar mais e mais com vocês, tá? Então eu vou pedir, curte esse vídeo, se inscreva no canal e você que já tem essas atitudes ou qualquer uma delas, deixa aqui, escreve aqui embaixo, deixa nos comentários quais delas você já faz, o quanto elas te ajudam, né, no seu dia a dia, o quanto elas te estimulam, o quanto elas te facilitam o seu dia a dia, para que outras pessoas possam estar lendo e possam ver que realmente isso traz resultado, né? Você que gostou desse vídeo, quiser deixar no comentário ali também quais são as dicas que você mais gostou, né? Tá compartilhando, né, com nós. Então eu vou te pedir que você venha deixar aqui o seu comentário a respeito desse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada a quem ficou até aqui e eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa ter ajudado você, que esse vídeo possa alavancar a sua rotina de dona de casa.